E com a chegada do frio, muitas pessoas relatam aí o aumento das dores na coluna. Mas por que isso acontece? O que fazer para aliviar os sintomas e quando é hora de procurar aí a ajuda de um especialista? Para isso, não temos um, mas temos duas especialistas aqui no assunto. Erin e Natália, boa tarde, bem-vindas aqui no Jornal da Cidade. Boa tarde, Claudinho. Prazer enorme estar aqui novamente. Primeira vez com vocês aqui comigo ao vivo aqui. Pois é, uma honra. Mas fiquei tão feliz. E o pessoal, mais ainda, que vocês são especialistas no assunto e vai resolver o problema dos nossos telespectadores e internautas que nos acompanha aqui hoje. E por que as dores na coluna aí tendem a piorar durante os dias mais frios? Então, Claudinho, é um fator muito agravante no frio, né? Porque várias pessoas já sofrem com dor. Quando chega o frio, quem não tem passa a ter. Isso que a estação nem mudou ainda. Isso é porque nem chegou. E quem tem, piora. Nós temos vários fatores que levam esse aumento dessa dor. Eu vou citar 4 muito importantes e mais frequentes. Primeiramente, nós temos que saber que o nosso sistema muscular, os nossos músculos, eles são um sistema de defesa. Então, quando cai a temperatura, a primeira coisa que acontece é acionar esse sistema muscular e a gente ficar tenso, né? Onde tem um aumento do número de torcicolos. Que acontece? Esse aqui? Isso, pode. Esse tensionamento, ele acontece para defender que a gente perca calor para o meio ambiente. E aí nós temos dores musculares, tá? Aumento de dores musculares. Quando isso acontece junto com isso, para piorar, nós temos uma diminuição do fluxo sanguíneo. Quando nós temos essa diminuição do fluxo sanguíneo, nós temos estudos que mostram o aumento de substâncias inflamatórias nas articulações. Aumento de dor nas articulações. Tá? Outro estudo americano mostra que nós temos as nossas articulações têm um líquido chamado líquido sinovial. Esse líquido ele tem a função de quê? Permitir que as articulações não tenham atrito e deslizem tipo com o líquido mais... do babalu, Isso. Você já falou isso comigo já. Já deslizam com uma maior facilidade. Estudos mostram que no frio, a viscosidade desse líquido sinovial, ela aumenta, aumentando o atrito das articulações. Então, olha aqui, falei 3 motivos já. Nós temos aumento de tensão muscular, né, onde a gente começa a ter aqueles nódulos. Nós temos aumento de substâncias inflamatórias nas articulações, aumento da viscosidade do líquido sinovial. Falei 3. Vamos falar uma outra muito importante, a alteração da postura, né? Quando nós estamos com frio, o que é que nós fazemos? Curvamos, né? Aí nós curvamos, aumentando aí o risco de uma hérnia de disco, tá? Posteriorizando o nosso disco, acho que nós vamos até falar um pouquinho sobre a hérnia de disco, né? Então nós temos o quê? Essa alteração postural que nós adotamos no frio, ela aumenta as lesões osteomusculares, né? E aumentando aí. Quem tem hérnia de disco, então, gente, cuidado, pelo amor de Deus. Porque essa postura de curvada, fletida, ela causa um deslocamento posterior do disco, indo em direção ao nosso cérebro, podendo piorar muito a nossa hérnia de disco. Acho que nós vamos falar sobre hérnia, né? Vamos sim. E quem tem problemas aí como hérnia de disco ou lombalgia deve redobrar os cuidados no período de baixas temperaturas? Sim, né? Redobrar e muito, justamente por esse último motivo que eu expliquei sobre a postura. Para a gente entender um pouquinho, acho que eu já tive aqui, né? Acho que todo mundo aqui já... Nossa, para a gente lembrar rapidamente o que é uma hérnia de disco. A hérnia de disco nada mais é que o deslocamento... Segura para mim, Natália, por favor. O deslocamento, nós temos aqui, ó, osso, vértebra, e nós temos o disco. A hérnia de disco, ela é o deslocamento posterior desse disco em direção à medula, ao cérebro, certo? Quando ele desloca para trás e rompe, nós temos aí o início de uma hérnia de disco. Agora vem comigo. Quando nós estamos com frio e nós deitamos de conchinha ou ficamos nessa posição, nós temos aí o deslocamento posterior desse disco. Se eu já tenho o início de uma hérnia,
assim, o simples fato de eu ficar encolhidinho, curvadinho... Agradável no momento ali se recolher, mas depois causa um problemão. E esse disco, eu costumo falar que o nosso disco, gente, ele funciona como uma cebola. Nós temos várias camadas de cebola. O início de uma hérnia rompeu a primeira camada da cebola. Quando eu fico nessa posição encolhida, muito do frio, principalmente quando é muito frio, né, Claudinho? Quando eu fico nessa posição encolhida, a tendência é romper a segunda, a terceira, e isso chegar a um ponto cirúrgico, tá? E não posso deixar de alertar vocês o quê? O frio, gente, o frio aumenta o número de resfriados. Tosse e espirro é um mecanismo, Claudinho, de levar um paciente de hernia de disco para uma cirurgia. Porque quando nós tossimos ou espirramos, o que acontece? Ninguém tosse assim, ó. Nós tossimos assim. E quando nós fazemos esse movimento, o nosso disco ele é deslocado fortemente para trás. O pessoal dá uma fisgada. Quantas e quantas pessoas, eu tenho certeza que todos conhecem, que, nossa, eu tive uma tosse, uma crise de tosse, mas me deu uma dor na coluna. Fique atento. Essa pessoa tem uma hernia de disco. Então, muito cuidado. Vamos aumentar, né? Uso de máscara, gente. Quem tem dor de coluna previne uma cirurgia, tá? Então, evitar as tosses, o resfriado. A primeira nunca dá tempo, né, gente? A primeira pegou a gente, mas a segunda dá. O que eu faço então, Helena? Nossa, deu a primeira, eu já tenho dor lombar? Corre, encosta numa parede, estabiliza a coluna e tosse. Espirra, tá? Tosse, espirra, mas tenta segurar, porque é um mecanismo muito grande para estourar uma hernia de disco. Muito bem, agora a gente fala com a Natália, que está aqui também, outra especialista no assunto aí. Natália, quais medidas aí simples podem ajudar a aliviar ou prevenir as dores nas costas nessa época do ano? Oi, Claudinho, tudo bem? Boa tarde. Então, primeiramente, né, quem não está fazendo atividade física, corre e vai fazer atividade física. E quem já está fazendo atividade física, parabéns, continuem. Porque nesse tempo de frio, às vezes a gente fica naquela preguicinha ali de levantar, né? Às vezes muito cedo, para ir fazer uma atividade física. E a atividade física é muito importante, porque ela vai aumentar aí esse fluxo sanguíneo e vai diminuir aí, então, essa dor. Então, façam atividade física, muito importante. Outra coisa, mantenham sempre agasalhados. Às vezes, né, bate um vento e a pessoa, ai, que frio, mas não está agasalhado. E isso causa muita dor muscular. Inclusive, ontem chegou um paciente no consultório falando que ele estava tocando piano perto da janela e veio aquele vento e ele sentiu um torcicolo. Então, mantenham sempre aquecidos. Outra coisa muito importante, nessa época, a gente quase não bebe água. A gente esquece aí de estar bebendo água. É muito importante manter-se aí o disco hidratado. Então, redobrem aí, né, o cuidado aí com a água, bebam bastante água, mantenham-se sempre hidratados. Muito bem. Natália, em que situação aí as dores na coluna indicam um problema mais sério que exige aí atendimento com um especialista? Isso. Olha, quando você vai tossir ou espirrar, quando você tosse e sente aquela fisgada na coluna, isso pode ser uma hérnia de disco. Quando você está ali há vários dias tomando medicação e nada alivia a sua dor, nada corta a sua dor, isso é muito preocupante. Então, procure um especialista, você pode estar com hérnia. E hérnia, pessoal, pode ser muito incapacitante. Tem muitas pessoas que não dão conta de trabalhar, de trazer o sustento para casa, porque está com a hérnia ali muito inflamada e não conseguem ali nem trabalhar. Então, se você está sentindo dor recorrente, toma medicação, nada tira a sua dor, né? Você vai espirrar, tudo que você vai fazer, o simples movimento de você levantar da cama e está sentindo dor, procure um especialista, você pode estar com hérnia. Agora, gostaria que vocês deixassem o endereço certo, onde quem tiver aí de ligação com algum dos fatores que vocês falaram aqui hoje, procurar. Inclusive, eu quero falar, hoje nós temos a doutora Hérnia, né? Ela é referência na América Latina em tratamento de coluna. E hoje nós temos a doutor Pilates, que é dentro da doutora Hérnia. Sim. Então, nada melhor do que você... completo.
Nada melhor do que você fazer uma atividade física dentro de um centro de referência de coluna, tá? Então, nós temos hoje, como a doutora Natália falou, a importância da atividade física. O Pilates é a atividade física mais indicada para quem tem dor na coluna, porque é a única atividade física que fortalece a musculatura que estabiliza a coluna, que mantém a gente em pé. Então, nós temos o Dr. Pilates lá. Nós estamos na Benjamin Carneiro, número 21, no telefone 935050811. Então, quem não... Gente, a atividade física, o Pilates não é só para quem tem dor. É justamente agora. Esfriou, é agora que precisamos ir para uma atividade física. Corpo aquecido, revigorado. Isso, Claudinho. A atividade física, ela aumenta a circulação sanguínea. Sim. E o que nós falamos agora? Sobre a consequência da diminuição da circulação sanguínea aumentador. Tá? Então, o Dr. Pilates está lá, não tem uma atividade física melhor do que o Pilates. Tudo em um só lugar. Tudo em um só lugar. Inclusive, eu vou aproveitar que eu estou aqui ao vivo, tá, Claudinho? Sim, vamos lá. E eu estou, a Dr. Pilates e a doutora Hérnia, nós estamos com uma vaga de... Eu preciso de alguém que trabalhe com marketing digital. Nós temos empresas que trabalham com marketing digital das nossas empresas, porém, nós queremos alguém para estar conosco, para fazer parte do nosso time. Então, nós estamos diferente, precisando... né? Uma pessoa fora e outra pessoa que conhece as causas daqui. As empresas locais. são de fora. Então, se a gente está com essa vaga aberta para o marketing digital, então, se alguém tiver interesse, vem trabalhar conosco, vem fazer parte do nosso time, da nossa família, doutora Hérnia. Muito obrigado vocês por estar aqui com a gente. Espero recebê-las mais vezes aqui para trazer essas importantes, preciosas dicas para os nossos telespectadores e internautas. Muito obrigada, é um prazer enorme estar aqui. A doutora Hérnia está sempre à disposição. Tem dor, Érina, eu estou com um problema, eu quero que veja um exame. Pode entrar em contato com a doutora Hérnia, que nós vamos estar lá à disposição para ajudar no que for possível. Obrigado, Érina. Obrigado, Natália, também, por estar aqui com a gente.